Bom dia, galerinha do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, estou em casa aqui, cumprindo isolamento social e aqui trabalhando junto com você. Quero agradecer a todos aqueles que têm enviado as tarefas. Parabéns, galera. Sei que é difícil mudar a rotina, ter que estudar em casa e às vezes as condições não são as melhores. Eu mesmo estou tentando fazer essa aula aqui desde domingo à tarde, né? Agora a gente já é bem tarde aqui, não consegui fazer porque tinha vizinho com motosserra, tinha outro vizinho que tinha som de um sertanejo raiz aqui do lado, fazendo um churrasco. Aí tinha também os cachorros latindo pra caramba. Então, eu sei que às vezes a mudança dessa rotina da gente ter que estudar em casa, às vezes é difícil. É difícil para mim também, enquanto professor. Então, eu sei que é difícil para você enquanto aluno. Então, por isso eu quero agradecer o esforço daqueles que têm conseguido trazer as tarefas aí. Eu peço para que você, se você tem contato, é próximo de alguém, um colega seu da sua classe aí que você sabe que não tem conseguido, dá um help lá, dá uma força, tá? Fala que eu tô aqui e que eu tô disposto a negociar na questão da entrega de algumas tarefas para que esses alunos aí consigam de alguma maneira estar conectado com a gente e aí aprendendo. É claro que assim, eu sei que esse trabalho que eu estou fazendo aqui diante desse celular aqui, que tem uma gambiarra aqui na minha frente aqui para esse celular ficar parado, nem queira imaginar para que tenha luz aqui sobre mim, você não imagina a gambiarra que está aqui. Mas assim, eu sei que isso que eu estou fazendo aqui não substitui, jamais substituirá o nosso trabalho em sala de aula, o nosso contato em sala de aula. E é desse lugar que eu tenho saudade e estou com saudade de vocês também. E estou rogando aqui em casa para que isso tudo passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar lá para o nosso lugar, para a nossa escola. E que para que realmente, efetivamente, possa haver essa troca de conhecimento aí que ocorre dentro da sala de aula, tá bom? Bom, como prometido na semana passada, hoje a gente vai falar de um cara que foi assim, que é talvez a figura mais falada da política brasileira. Esse cara é tão falado, ó, assim, já foram escritos muitos livros sobre a vida política de Getúlio Vargas. Eu aqui em casa, eu tenho ó, pra você ter uma ideia, eu vou mostrar pra você aqui, tá aqui do meu lado, eu separei aqui pra mostrar pra você. Ó, aqui eu tenho aqui na minha mão, olha esse livro aqui, olha o tamanho desse livro aqui, tá lá, Getúlio Vargas. Hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, o cara que tá escrito o nome ali em cima, Lira Neto, é o cara que escreveu, viu? Não é esse figura não, esse figura aqui, ó, é o Getúlio, tá? E esse aqui é um dos livros que esse jornalista Lira Neto escreveu sobre Getúlio Vargas. E aí, não bastando, né, não achando que tudo isso aqui era pouco sobre Getúlio Vargas, aí ele escreveu outro, que assim, tá vendo? O mesmo cara escreveu lá um outro livro e eu vou falar, eu não tenho aqui, mas tem um terceiro livro, ele escreve um terceiro livro na mesma grossura que esse para falar de Getúlio Vargas. Então você imagina o quanto que Getúlio Vargas ele é importante para a política nacional. Você imagina, né? Ó, tá afim de ler? Eu empresto. Bom, então hoje nós vamos falar a respeito da Era Vargas. A Era Vargas que vai de 1930 a 1945. Depois de Getúlio Vargas, ele sai um pouquinho da política e volta em 1950 e só vai sair da política em 1954 de forma muito, muito, muito trágica. Em 1954, Getúlio Vargas ele sai da política se matando. Bom, mas isso aí é o final da nossa história. Então a gente vai voltar lá para 1930, que é o finalzinho da República Velha. É importante a gente falar do finalzinho da República Velha e eu quero citar aqui dois motivos por conta de que essa república já era, acabou. O primeiro motivo é que
São Paulo quebra o pacto com Minas Gerais. Vocês lembram que São Paulo e Minas Gerais tinham um pacto? Qual que era o pacto? A política do café com leite. Ora, um mineiro ocupava a presidência do Brasil e depois um paulista, que ocupava então a presidência do Brasil, eles se alternando no poder. Uma hora paulista, uma hora mineiro, então tava tudo muito bem. Estava indo a mil maravilhas, até que em 1930 o presidente, que era paulista, e que pelo fato de ser paulista tinha que apoiar um presidente mineiro, ele, o senhor Washington Luiz, presidente do Brasil paulista, ao invés de apoiar um presidente mineiro, o que ele faz? Ele apoia um candidato à presidência paulista, Júlio Prestes. Minas Gerais ficou pé da vida. Nossa, ficou muito magoada. E na sua mágoa procurou ajuda em outros estados. Foi chorar as pitangas lá para os gaúchos, foi chorar as pitangas lá para os paraibanos. E aí, paraibanos e gaúchos que já estavam descontentes também com a política do café com leite, fala: não, Minas Gerais, calma, vamos dar um jeito nisso aí. Vamos colocar então vamos colocar um cara que vai disputar a presidência do Brasil e ele pode ganhar. E aí Minas Gerais fala: mas quem é essa pessoa? E aí então aparece a pessoa desse cara, Getúlio Vargas. E então Minas Gerais, veja, não se perca aí, Minas Gerais magoada porque São Paulo havia quebrado o pacto do café com leite, não apoiando um candidato mineiro, vai chorar as pitangas para o resto dos estados. Esses estados que já estavam também descontentes com a política do café com leite, já que era só São Paulo e Minas Gerais, esses estados então se uniram e criaram um partido. Qual partido? O Aliança Liberal. E esse partido então lançou a candidatura de Getúlio Vargas para presidente do Brasil, tendo como vice na sua chapa um paraibano chamado João Pessoa. Bom, as disputas eleitorais aconteceram, houve eleições em 1930, e aí quem ganhou? Getúlio Vargas? Não. Eles perderam. E você se lembra que durante a República Velha eram muito comuns as fraudes eleitorais. Então, o candidato que era apoiado pelo governo, ele sempre ganhava. Por que será não? Por quê? Porque o governo ele era responsável em quê? Em contar os votos. O governo era responsável em recolher as urnas. Então havia urnas que desapareciam, havia urnas que eram violadas, havia o voto de pessoas que já haviam morrido, havia de tudo nas eleições. Então, essas fraudes eram que garantiam que aquela política do café com leite ela acontecesse. Então era tudo um joguinho de carta marcada. Uma hora paulista, uma hora mineiro, uma hora paulista, uma hora mineiro. Só que daí, então, em 1930, a quebra do pacto fez então com que Minas Gerais lançasse uma candidatura de um cara de um outro estado. Porque Getúlio Vargas é do Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho, certo? Então lançaram a candidatura de Getúlio Vargas, só que Getúlio Vargas perdeu. É claro que depois que Getúlio Vargas perdeu toda essa campanha, todo mundo ficou: não, roubaram, é fraude, tem fraude, cancela as eleições, cancela. E é claro que isso durou quase o ano todo, né, de 1930, toda essa questão da disputa política, a vitória de Júlio Prestes e a reclamação por conta dos derrotados que haviam tido os fraudes. E é claro que o povo, e aí eu vou te falar do segundo motivo do final da República Velha. O Brasil passava por uma grave crise econômica. Essa grave crise econômica, ela acontecia no Brasil por conta de uma crise mundial econômica que teve início lá em Nova York em 1929. Lá no próximo bimestre a gente vai falar mais a respeito dessa crise de 1929 que ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Então, o crash da Bolsa. Isso aconteceu em 1929 e trouxe graves
consequências econômicas para o mundo todo. E é claro, como o Brasil faz parte do mundo, a gente não podia ficar de fora dessa crise, então a gente enfrentava uma grave crise econômica. E quando acontece essas graves crises econômicas, apesar de a crise ter sido provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, é claro que a política, as políticas adotadas para tentar reverter a crise aqui no Brasil, elas não funcionaram. E elas causaram muito descontentamento por parte da população e também por parte, né, dos setores agrários e industriais do Brasil, ou seja, havia um descontentamento muito grande em relação ao governo de Washington Luiz. Ora, esse governo passava por uma crise mundial econômica. É claro que as tentativas, né, o que ele tentou fazer para amenizar as consequências dessa crise no Brasil, não estavam indo muito bem. Então, havia um descontentamento nacional. Esse descontentamento nacional ajudou a quem? Ajudou a engrossar aquele coro que dizia que havia havido fraudes eleitorais e que aquele governo já não representava mais o desejo da população. Então, por conta disso, imagina, né, isso ecoava em todos os cantos do Brasil, que aquele governo, aquele modelo político tinha que acabar. Então, em outubro, o presidente Washington Luiz, vendo todo o clamor, né, ele já estava no finalzinho do seu mandato, ele se depõe, ele é deposto, melhor dizendo, ele sai da presidência e isso acontece um pouco antes, né, do que seria a posse daquele que havia sido presidente eleito, o Júlio Prestes, o cara que o Washington havia apoiado. Nossa, quanto nome, né, professor? Mas, ó, calma. Vou falar bem devagarzinho. O presidente Washington Luiz, o cara que quebrou o pacto, que não apoiou o candidato mineiro, então ele é deposto. Dias antes do presidente que havia sido eleito, Júlio Prestes, eleito com as fraudes, né, segundo denunciavam os seus opositores, ele não toma posse. Por quê? Porque Getúlio Vargas, o derrotado, ele marcha para a capital do Brasil, né, com uma comitiva e tendo o apoio popular, ele então chega ao poder. Aqui está a foto. Olha só as figuras. Olha as figuras que tem nessa foto aqui. Veja o povo, né? Essas pessoas, eu não quero que você olhe no centro da foto, não. Aqui no centro da foto, essas pessoas aqui são bem importantes. Mas aí você vê alguns rostos aqui, ó, que representam o povo, né? É claro que tem uns rostos aqui, olha, bom, assim. Então, esse apoio popular que Getúlio Vargas tinha, perdão, esse apoio popular que Getúlio Vargas tinha, né, é claro que estava ligado a esse descontentamento geral por conta da crise que o Brasil atravessava no momento. Mas eu também não quero dizer para você que era ampla a mobilização política, não, também isso não aconteceu, tá? Infelizmente no Brasil, o povo como um todo, assim, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não participou da escrita da política no Brasil, né? Então, na maior parte das vezes que você vê, e o povo fez aquilo outro, olha, eu, enquanto historiador, na maior parte das vezes eu tendo a acreditar, e a história tende a nos mostrar, que na verdade o povo foi utilizado como uma massa de manobra para desejos políticos dos sempre poderosos. Mas bom, vamos voltar lá na nossa história, lá da chegada desse tal Getúlio Vargas ao poder, tá? Então veja, essa foto, mostrando de novo para você, tá? E aqui, nesse dia, em outubro de 1930, então, ele sobe as escadarias lá do palácio, da sede do governo do Rio de Janeiro, Palácio do Catete, e de lá ele só vai sair, ó, depois de 15 anos. E depois ele volta, tá?
Então, ao todo, Getúlio Vargas ficou no poder 19 anos. É por isso, então, que Getúlio Vargas é uma figura importantíssima na história da política do Brasil e por tudo o que aconteceu dentro dos seus governos, né? E a gente vai ver um pouquinho hoje, tá? A gente não vai ter muito tempo para falar a respeito de Getúlio Vargas. Olha, acho que eu daria para falar aqui umas 4 aulas sobre essa figura aí, de tão controversa que ele é. Então tem alguns momentos, em algumas situações da política de Getúlio Vargas que eu sou muito favorável. E por outro lado, tem momentos da política de Getúlio Vargas assim que eu falo, o que esse cara fez? O que esse cara fez? Então é por isso que Getúlio Vargas é essa figura tão controversa. E como eu estava dizendo, vamos lá aprofundar mais um pouquinho nesse cara que é o presidente, assim, como eu já disse, vou falar de novo, o cara que mais sentou, mais tempo ficou sentado na cadeira de presidente do Brasil. Vou pegar aqui minha colinha, me dá licença aqui, viu, gente? Senão aqui... Bom, então eu falei dos 2 motivos que levaram ao fim da República do Café com Leite, tá? Primeiro motivo, a quebra do pacto da política do café com leite. O segundo, uma grave crise econômica que levou levou a campanha de Getúlio Vargas, né, mesmo derrotado, ter um grande apoio das camadas, tanto da população, dos mais pobres, em relação também, e também dos setores agro e dos setores das indústrias. Então, esse apoio foi fundamental para que, então, Getúlio Vargas chegasse ao poder em 1930. E aí, ele institui um governo provisório. Olha, um governo provisório. Quem é o presidente? É eu, claro, Getúlio Vargas. Marchei até aqui, juntei todo mundo, juntei alguns estados, né? Tenho poder político, então eu vou me eleger, eu vou me instituo o governo provisório e instituo eu como presidente. Até quando? Até 1934. Então Getúlio Vargas, né, no primeiro momento, o que ele faz? Alguns estados estão descontentes com a chegada dele no poder. Então, o que ele faz com esses estados? Ele muda o governador. Ele tira o governo, que é um político local, e coloca um outro que ele institui. E são chamados os interventores. Então, esses novos governadores, eles interviam na política dos estados, segundo as ordens de quem? De Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas começa a costurar uma unidade política nacional. É claro que essa costura às vezes doía na pele de alguns estados. Quer ver um exemplo? O nosso estado de São Paulo. O estado de São Paulo, quando decretou-se um interventor para o estado de São Paulo, a classe política paulista se arrepiou. Não, aqui quem manda é nós. Nós mandamos, nós era presidente do Brasil até agora, eles estão querendo colocar um governador aqui que nem paulista é, que nem faz parte da classe política. Não, 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 não. Então isso causou um grande descontentamento, mas Getúlio Vargas, com o uso da sua força política, ele impôs esse interventor a São Paulo. São Paulo aceitou, mas não aceitou. Não aceitou. E em 1932, São Paulo declara guerra. É isso, São Paulo declara guerra ao governo de Getúlio Vargas. Então aí a gente é um evento que a gente não pode deixar de falar, de citar da história do governo Vargas, que fazem desse próprio Vargas, um cara muito controverso. Então veja, então houve uma guerra em 1932 de São Paulo contra o Exército Federal. Então, é claro que assim, era muita gente. São Paulo não conseguiu o apoio que queria, né? Não conseguiu efetivamente o apoio de outros estados. São Paulo, claro, não se lançou sozinho nessa luta, mas os outros estados pouco puderam fazer para São Paulo e poucos meses depois da guerra ter começado, ela foi encerrada, São Paulo saiu derrotado. Era óbvio que isso ia acontecer. O que fica dessa história hoje em dia é que no dia 9 de julho, lembra, 9 de julho, é feriado. Aqui, só no estado de São Paulo. Né? Então, 9 de julho é feriado para todo o Brasil? Não, é só aqui no estado de São Paulo que foi quando foi declarada
a Revolução Constitucionalista de 1932, como ficou conhecido esse movimento, essa declaração de guerra do Estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Veja, a guerra não era contra o Brasil. É bom importante você se notar, a guerra era contra o governo de Getúlio Vargas, que São Paulo era contrário, tá entendendo? Então São Paulo não lutava assim, né? É claro que dentro lá do movimento tinha umas ideias separatistas, mas na verdade o grosso do movimento não lutava para se separar do Brasil, eles queriam o fim do governo provisório de Getúlio Vargas. Bom, São Paulo sai derrotado, mas ele impõe a Getúlio Vargas uma derrota. Então, São Paulo se rende, mas Getúlio Vargas tem que retirar o interventor, aquele governador que ele escolheu e pôs para governar São Paulo, e daí então a classe política paulista, né, põe no poder do governo de São Paulo um paulista, Armando Salles de Oliveira. Quem conhece a padaria do Alex, lá, a padaria do Alex fica na rua Armando, na Avenida Armando Salles de Oliveira. E claro, aqui em Assis tem essa rua, se você for Presidente Prudente, provavelmente vai ter essa rua, porque esse Armando Salles de Oliveira é uma figura muito importante da história do nosso estado. Bom, então Getúlio Vargas, ele derrota as tropas paulistas, mas também ele é derrotado politicamente porque ele tem que tirar o interventor do estado de São Paulo e aí então o governador do estado de São Paulo volta a ser um paulista. Em 1900... outra derrota que São Paulo impõe a Getúlio Vargas é que São Paulo exige o mais rápido possível uma Assembleia Constituinte. Professor, o que é a Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é a reunião de deputados e senadores que vão fazer uma nova Constituição. Uma nova Constituição? Tá. E o que é Constituição, professor? Constituição, se lembre, meu querido aluno e minha querida aluna, não se esqueça disso. A Constituição é o livro de leis que regem a tua nação, o teu país. Então, todos os países do mundo têm uma Constituição, que são as leis do país. Então, a Constituição, lá na época do Getúlio Vargas, a Constituição que eles viviam havia sido escrita em 1891, que foi a primeira Constituição da República. A primeira Constituição da República, entendeu? 1891, que dizia que o voto, por exemplo, que o voto era só para homens acima de 21 anos e alfabetizados. Bom, então São Paulo exigia uma nova Constituição, mas não era só São Paulo que exigia uma nova Constituição. O próprio governo Vargas reconhecia que as leis que haviam sido escritas em 1891 estavam defasadas, tinha que mudar, colocar, escrever coisa nova, tipo as mulheres tinham que votar, entendeu? E aí, e o voto tinha que ser secreto. Vocês lembram que lá na República Velha o voto era aberto? Todo mundo sabia no que o Tião estava votando? Todo mundo não, né? As pessoas mais importantes sabiam em quem o Tião estava votando, e o Tião era sempre obrigado a votar naquele candidato que o coronel obrigava. Então, havia a necessidade de uma reforma, não só em algumas leis, mas também principalmente nas leis eleitorais, né, para garantir uma maior lisura, uma maior honestidade do processo eleitoral. Então, São Paulo exigia isso, mas não era só São Paulo, e o próprio governo de Getúlio Vargas sabia que era necessário fazer nova Constituição para o Brasil. Então, em 1933, foi eleitos senadores e deputados, né? E nesse momento as mulheres já tiveram acesso a poder se candidatar também. É claro que a adesão das mulheres na política era muito pequena ainda, é claro, por conta do conservadorismo. Do conservadorismo. É claro que há uma diferença entre ter direito e se fazer efetivamente na prática. Mas vamos lá, continuando a história. Vamos parar por aqui não, essa história de Getúlio Vargas.
Ah, nossa, dá pano pra manga esse cara, viu? Eu já tô olhando aqui, já foram 24 minutos e eu ainda tô ainda em 1933. Em 1933, então são eleitos senadores e deputados e esses caras escrevem uma nova Constituição para o Brasil. Ah, uma nova Constituição. As mulheres então têm direito garantido na Constituição que elas podem se eleger prefeita, governadora, deputada, senadora e ela pode votar. Então as mulheres ganham direitos políticos. A idade para votar passa dos 21 da antiga Constituição para os 18 anos e o voto se torna obrigatório. Então você tem que votar. Então você tem que tirar título de eleitor, se você é acima dos 18 anos e é alfabetizado, você tem que tirar título de eleitor. Veja, o voto continua ainda vedado aos analfabetos. Os analfabetos continuaram não podendo votar, né? Então, ó, e é importante eu falar isso porque a gente naquela época, o Brasil naquela época era um Brasil de analfabetos. A maior parte da população brasileira não sabia ler e escrever. Então, grande parte da população mantinha-se fora da política nacional. Se o cara não pode votar, é claro que ele não pode se candidatar, entendeu? Então é por isso que essas pessoas estão fora da vida política. Bom, em 1934 a Constituição ela é aprovada. Então tem uma nova, o Brasil tem uma nova lei. Uhul, solta rojão. Soltaram muito de rojão. Então, e um outro acontecimento em 1934 é que esse plenário de senadores e deputados que haviam escrito a Constituição do Brasil, eles fazem uma eleição para presidente. Quem é que ganha? Getúlio. Quem é que ganha? Quem é que ganha? Quem é que ganha? Esse cara, ai que novidade. Getúlio Vargas, então ele é eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, de 1934 a 1938. Então a Constituição dizia, em 1930, o Brasil terá eleições a partir livres e diretas, o povo vai votar para presidente em 1938. E a partir daí seremos uma democracia, vai ter voto, todos os brasileiros vão poder votar para presidente. E Getúlio Vargas, então, 1934, Getúlio Vargas, está lá, tranquilo, presidente do Brasil. Bom, nessa época, em 1935, eu vou falar brevemente, quando a gente voltar na aula presencial, eu quero voltar a tocar nesse assunto, é muito importante para a gente entender um pouco também da atualidade que a gente vive no Brasil. Em 1935, houve uma tentativa de golpe, de tentaram tirar Getúlio Vargas. Exato, tentaram tirar quem? Os comunistas. Os comunistas. Liderados por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Esse cara, ele organizou algumas pessoas ao redor de si e tramou com alguns quartéis no Brasil uma tentativa de depor Getúlio Vargas e instituir no Brasil o comunismo. É verdade, isso aconteceu lá em 1935. Olha, eu sinceramente, tem hora que eu estudo um pouquinho sobre esse momento da história do Brasil, tem hora que eu penso que Getúlio Vargas ele sabia de tudo, todo esse movimento que estava acontecendo, ele deixou acontecer, deixou os caras dar uns primeiros tiros lá, puf, sufocou. Sufocada essa rebelião, sufocada essa tentativa de golpe, é claro que se começa uma perseguição sistemática e cria-se um fantasma na cabeça do brasileiro, que é o fantasma contra o comunismo. Por isso que eu tô falando que eu quero voltar a falar sobre isso, porque hoje em dia tá muito em voga isso, né? As pessoas falam, você é um comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai a China é comunista, e a maior parte das pessoas, eu vou garantir para você, a maior parte das pessoas, inclusive você que já ouviu falar muitas vezes a respeito do que é o comunismo, efetivamente você não sabe. Mas fica tranquilo, a maior parte do brasileiro, a maior parte da população brasileira também não sabe, tá? Então, por isso que eu quero voltar a falar um pouquinho sobre isso com você, falar em sala de aula, porque é um tema muito extenso e muito complicado para a gente falar aqui. A gente não está falando de comunismo, a gente tá falando de era Vargas. Bom, em 1935 houve essa tentativa de golpe, houve essa tentativa de derrubar o governo Vargas, que foi brevemente sufocado, e isso ficou conhecido como a Intentona
comunista. Só que em 1937, um ano antes de haver eleições para presidente, eleições para presidente, em 1938 o povo vai votar. Um ano antes disso acontecer, o que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas, ele pega lá um plano cabuloso, comunista, um plano comunista de tentativa de tomar o poder. Então ele coloca isso na mídia, olha aqui, achamos um plano. O plano Cohen. Esse plano vai elevar os comunistas ao poder. E para impedir isso, eu, Getúlio Vargas, eu vou fechar o Congresso, eu vou declarar estado de sítio e eu vou ficar na presidência do Brasil. Foi isso que ele fez. E esse plano, hoje, é história, claro, é história que revela, né, o que aconteceu em momentos lá do passado. Hoje a história revela que esse plano era uma farsa, era mentira! Foi escrito por um próprio cara do Exército Brasileiro. Era mentiroso o plano, era fake news. Tá vendo? Porque Getúlio Vargas é um cara controverso, é um cara que se odeia e se admira. Então ele foi lá e criou todo esse ambiente político, se utilizando já da tentativa, né, de rebelião em 1935, né, que teve os comunistas lá que tentaram dar o golpe, é verdade, isso foi verdade, em 1935 isso aconteceu, mas em 1937 ele se aproveitando desse fantasma de ficar dizendo, cuidado com os comunistas, comunista come criança, cuidado com os comunistas, né? Então se criou esse fantasma a respeito do comunismo. Eu tenho certeza que se os pobres do Brasil soubessem o que era comunismo, soubessem o que é o comunismo, eu acho que grande parte seria. É o que eu acho. Bom, então, em 1937, Getúlio Vargas ele fecha o Congresso e ele se torna o ditador do Brasil. E então ele escreve uma nova Constituição. Ora, professor, mas a Constituição não havia acabado de ser promulgada em 1934? Não fazia nem 3 anos. Pois é, não fazia nem 3 anos que a Constituição havia sido escrita por senadores e deputados. E em 1937, o Getúlio Vargas impõe uma nova carta constitucional escrita lá pelas pessoas que ele conhece, gosta, etc. e tal, e com seus pensamentos, com as suas ideias ideológicas, e essas ideias muito ligadas às ideias do fascismo e do nazismo que estava acontecendo aonde? Lá na Europa. Lembre-se, a gente está em 1937. 1937 já fazem 4 anos que Hitler está no poder. Já fazem 1937, de 22, 37 vai dar 3, 37 vai dar... Fazia 15 anos que Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália, estava no poder. E Getúlio Vargas escreve uma carta constitucional muito parecida com a Carta Constitucional da Itália fascista. Nesse momento, Getúlio Vargas se transforma num ditador. Todos os opositores do seu governo são perseguidos. Todos aqueles que se opõem à ideia de uma ditadura no Brasil são perseguidos, são presos, são torturados. Políticos são perseguidos e até mortos. Vou contar uma história para você de um cara que eu tenho aqui na biblioteca. Deixa eu pegar o livro aqui. Aqui, achei. Um minutinho. Cadê? Aqui, esse livro aqui. Esse aqui é uma coleção de um cara chamado Graciliano Ramos. Acho que eu já falei com você dele. Não, foi em outra aula que eu falei. Bom, em outra série. Graciliano Ramos tem um livro que chama Vidas Secas. É talvez o livro mais importante escrito por esse autor. Bom, Graciliano Ramos, ele foi um cara que se opôs ao governo de Getúlio Vargas. Ele foi perseguido. Ele era político também, viu, Graciliano Ramos? Não era só escritor, não. Foi prefeito da cidade onde ele morava, etc e tal. Se candidatou, se eu não me engano, até governador. Se candidatou. Bom, não sei, posso estar enganado. Mas ele era político e ele foi perseguido por Getúlio Vargas e foi preso. E na prisão ele escreveu um livro muito importante na vida dele que chama Memórias do Cárcere, tá? E ele ficou preso um bom tempo,
muito tempo, não vou dizer aqui, mas na edição talvez eu vou escrever em algum canto da tela aqui quanto tempo ele ficou preso por conta de Getúlio Vargas, por conta da política repressora de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele fechou o Congresso, cancelou todas as eleições, as principais cidades do Brasil, ele não tinham eleições, era ele que escolhia, né, os interventores para esses estados, para essas cidades, e Getúlio Vargas vai se manter ditador do Brasil até 1945. E nesse momento, de 1937 a 1945, é um momento, vamos dizer assim, apesar da ditadura de Getúlio Vargas, Vargas conseguiu, de certa forma, através da sua política, conseguiu efetuar políticas muito importantes para o Brasil. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sei que a aula já está com 35 minutos e daqui a pouco esse celular vai dizer está excedendo o tempo de gravação. Bom, então Getúlio Vargas, nessa época, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que é esse Departamento de Imprensa e Propaganda? Primeiro, ele vai sufocar, através da censura, toda e qualquer publicação contra a sua pessoa. Então não podia escrever contra Getúlio Vargas. O jornal escreveu lá, não, censura, não pode publicar. Então, quem é que era responsável por isso? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, era um órgão de censura do governo ditatorial de Getúlio Vargas. Então, os escritores eram perseguidos, os compositores, se a música tivesse alguma crítica ao governo de Getúlio Vargas, ela era proibida. Então, toda manchete de jornal que era contrária ao governo de Vargas, ela era proibida de ser publicada. Então veja, a população brasileira não sabia realmente o que estava acontecendo. Então, e esse departamento de imprensa e publicidade, departamento de imprensa e propaganda, o DIP, ele também criava campanhas publicitárias ao redor de quem? Ao redor de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas criou-se uma imagem que Getúlio Vargas era o pai dos pobres. Getúlio Vargas era o cara que... vou te mostrar uma foto que tá aqui. Olha que figurinha. Olha que velhinho mais bondoso. Enquanto esse velhinho tá aqui cuidando das crianças, muitas pessoas estão sendo torturadas, presas. Muitas pessoas estão sendo proibidas de publicar contra, né, denunciar os abusos de corrupção, os desvios, né, do governo de Getúlio Vargas. Olha que bonito, né? Então, essa era isso fazia parte da campanha publicitária que tentava convencer as pessoas, que convencia as pessoas que esse cara era bonzinho demais. Nossa, mas não tem gente melhor que ele. Melhor que Getúlio, só Jesus Cristo. Olha, não é que ainda é Deus no céu e Getúlio na terra? Olha que está escrito, olha que bonito. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria. Trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente, conduzireis nos mais altos destinos entre as nações. Então veja, era um culto a si e um culto ao nacionalismo, de tentar tocar nas pessoas e dizer assim, olha, o Brasil é o grande país. E nessa época aí foi gravada uma música muito conhecida, né, na época, falar nisso, né, na década de 30 era a época do rádio. O rádio se popularizou no Brasil. Todo mundo queria ter um rádio em casa. Quem não tinha um rádio ia trabalhar para conseguir comprar um rádio, tá? Igual todo mundo hoje trabalha para comprar uma televisão. Então todo mundo tem uma televisão. Quase todo mundo, claro, né? Nem todo mundo tem uma televisão. Mas é uma coisa que é muito popular na vida das pessoas. Na década de 30 não tinha televisão, não era popular, mas tinha o rádio. Então tinha essas campanhas publicitárias que ficava falando essas coisas no rádio, que o Brasil, e a música que eu falei, qual que é a música mesmo? Brasil, Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato vou cantar-te nos teus insoneiro. versos. Vou cantar-te Além dessa música, tinha outros artistas, que representavam a cultura brasileira. Por exemplo, Carmen Miranda. Você já deve ter ouvido falar de Carmen Miranda, né? Essa figura, Carmen Miranda, né? E aí, assim,
eram músicas que falavam bem do Brasil, que enalteciam a pátria e etc e tal. E essas campanhas aqui, né? Olha que bonitinho. Ó, vou te mostrar, sabe como, ó, isso aqui também, esse modelo, né, de propaganda, ele era copiado da Europa. É, da Europa. Lá na Europa os caras estavam fazendo a mesma coisa. Sabe quem estava fazendo a mesma coisa? Eu vou te mostrar. Olha que bonitinho. Olha quem fazia a mesma coisa. Olha isso. Aham! Exato. Olha como é que a foto é parecida. Olha como é que a campanha é muito parecida, entendeu? Olha lá. Então é o culto do salvador da pátria, aquele que vai salvar a população da miséria e da pobreza. Bom, efetivamente, é claro que dentro do governo de Getúlio Vargas houve mudanças muito importantes no setor trabalhista, né? Então, os historiadores apontam que a era Vargas foi o início do trabalhismo no Brasil. Então, é claro que houve o aumento das cidades, da indústria no Brasil, né? Então, em 1920, 1930, a gente tem um crescimento muito importante das cidades no Brasil por conta do desenvolvimento industrial. E esse desenvolvimento industrial muitas vezes foi alavancado pelo próprio governo de Vargas. Então, isso fez com que houvesse o aumento dos trabalhadores urbanos. Então é claro que Getúlio Vargas queria o apoio dessas pessoas. Então, assim, muitas reivindicações que esses trabalhadores já vinham fazendo desde a década de 10, desde 1920, a gente tem que ter férias, a gente tem que ter proteção, a gente tem que ter aposentadoria. Todas essas reivindicações, elas, na maior parte das vezes, foram atendidas dentro do governo de Getúlio Vargas. Mas não era porque o Vargas era muito bonzinho, vamos ajudar aqui, mas era porque eram mudanças que eram necessárias pela própria dinâmica do capitalismo, pela própria dinâmica do trabalhismo, que não só acontecia aqui no Brasil, mas acontecia no mundo todo. Então, por exemplo, leis que garantissem, né, o direito ao descanso semanal, leis que garantissem o descanso de férias, leis que garantissem a jornada de trabalho que não poderia mais exceder a 48 horas semanais. Hoje não se pode exceder a 44. Bom, vou parar o vídeo aqui porque esse aqui já está acabando aqui. Continuando, então, de leis que eram muito importantes, e inclusive foi no governo de Getúlio Vargas, deixa eu procurar aqui nas minhas coisas aqui, cadê, aonde está, aonde, aqui, foi no governo de Getúlio Vargas que foi implantada isso aqui, a carteira de trabalho. Essa aqui é minha, olha aqui, seu professor, quando tinha lá seus 17 anos de idade, eu tinha cabelo, tá vendo? Então aqui, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento muito importante porque ele mostra que você é um contribuidor do INSS, da Previdência Social. E isso que as pessoas que contribuem para a Previdência Social um dia terão direito a uma aposentadoria. Tá? Tudo isso foi instituído no governo de Getúlio Vargas. Salário mínimo. Então, antes disso, não havia. Só que assim, isso afetou muito os trabalhadores urbanos e das grandes cidades. Isso não significava que era uma realidade no Brasil toda. Então, por isso, veja, Getúlio Vargas se aproveitava disso. Olha, eu fiz a carteira de trabalho, agora os trabalhadores têm férias, agora os trabalhadores têm direito a descanso semanal remunerado. Tudo isso era muito bonito. Mas acontecia na prática mesmo? Será que todos os trabalhadores brasileiros tinham acesso e tinham direito a isso? Não, não tinham. Então é por isso que esse mito de que Getúlio Vargas foi um grande, cuidado, é um mito, né? Não é verdade. Por quê? Porque essas trouxeram mudanças importantes na legislação trabalhista? Sim, claro que trouxeram, mas não deram garantia de que elas seriam implantadas, que elas fossem implantadas no Brasil todo e assegurassem essas garantias trabalhistas a todos os trabalhadores brasileiros. Veja, quando eu falei que essas leis alcançavam principalmente os trabalhadores urbanos, e é no meio rural, porque o Brasil ainda é majoritariamente agrário. A maior parte da produção brasileira é agrária. A maior parte do trabalhador está onde? Está no campo. E esses trabalhadores não foram, de certa forma, alcançados por essas reformas trabalhistas. O trabalhador do campo continuou sem ter carteira de trabalho, o trabalhador do campo continuou sendo explorado, o trabalhador do campo continuou sem seus direitos de descanso semanal, sem férias e etc. e tal. Entendeu?
Então, assim, dizer que Getúlio Vargas criou leis trabalhistas, isso é verdade, claro, mas naquela época, naquele governo, no seu governo de Getúlio Vargas, essas leis, elas não foram garantidas efetivamente para todos os trabalhadores. Ah, e outra coisa, Getúlio Vargas implantou no Brasil o ensino público obrigatório. Antes dele, cada estado, antes do governo de Getúlio Vargas, cada estado ele levava essa política de um jeito. E isso não garantia a escola a maior parte do povo brasileiro. Então foi Getúlio Vargas que instituiu, né, o governo, no seu governo, ele instituiu a educação pública gratuita. Tá? Sim, ele instituiu. Então, dentro das cidades, das grandes cidades, essa educação acontecia. Então, o governo federal passou a incentivar e passou a patrocinar a política de educação nos estados. Então, dando dinheiro, criou-se o Ministério da Educação. Então, esse Ministério da Educação, ele era um ministério que repassava as verbas para os estados, para a compra, para fazer escolas, para comprar os móveis para as escolas, enfim, e tudo mais. Só que também essa implantação da escola pública não garantiu a escola a todos os brasileiros. Então lá no campo, lá no sertão, lá nos lugares mais distantes, o povo continua ainda sem escola. E ainda hoje é realidade no Brasil. Tem crianças que andam 5, 6, 7, 8 quilômetros, 10, 20 quilômetros de barco às vezes para poder estudar. Por quê? Porque a escola ainda não é ainda uma garantia para todos os brasileiros. E você deve conhecer, por exemplo, pessoas da sua idade que estão fora da escola. Entendeu? Isso hoje, em 2020. Agora você imagina lá em 1930. Só que Vargas aproveitava isso e falava: nossa, olha, eu fiz a escola pública, eu fiz aqui as leis trabalhistas, eu fiz a carteira de trabalho, eu fiz que o povo brasileiro tivesse aposentadoria. Mas efetivamente, o número de pessoas que alcançavam esses direitos não era a maior parte dos brasileiros, infelizmente. Mas enquanto publicidade, isso rendia para Getúlio Vargas ótimos recursos publicitários, né? Então veja, Getúlio Vargas se mantém enquanto ditador de 1937 a 1945 com amplo apoio popular, né? Então havia aqueles que eram perseguidos, etc e tal, sim, mas ele tinha o apoio principalmente dos trabalhadores urbanos, né? É claro, aí eu falo assim, né? Ele dava esses direitos trabalhistas, mas esses direitos trabalhistas tinham um limite, tá? E outra, fica esperto, porque o trabalhador, ele alcança um direito, ele já quer outro. Isso aí é o problema do comunismo. Então, o Getúlio Vargas, que ele passou a fazer? Ele passou a comandar os sindicatos. Então, os sindicatos eram comandados pela máquina do Estado, né? Então, assim, o sindicato, criou-se o sindicato dos policiais, dos professores, dos juízes, dos taxistas, enfim, esses sindicatos sempre tinha lá, quem era a liderança desses sindicatos? Era alguém que era indicado pelo governo, que estava alinhado à política trabalhista de Getúlio Vargas. Bom, lembre-se, o culto a si mesmo, o culto, né, a sua personalidade. Getúlio Vargas mandou imprimir dinheiro com a cara dele. Você imagina se hoje o presidente da República que está aí inventa de imprimir nota de R$100 com a cara dele? Imagina. Então Getúlio Vargas ele fazia isso. Ó. Eu não vou mostrar aqui para você porque as notas ficaram aí ficaram lá na escola. Você lembra as notas que eu levei, aquelas notas antigas que eu levei da minha coleção lá? Então, naquelas notas tem notas da época do governo de Getúlio Vargas. Então existem moedas, né? Moedas que tem a cara dele lá, a cara do Getúlio Vargas. Então ele criou um culto a si mesmo. Então, né? Então eu vou mostrar algumas, olha aqui, né, painéis, né, da figura dele, olha aqui que está escrito, olha que bonito aqui, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem construir motivo de orgulho
para os brasileiros. Olha que bonito, não? Aí. Então o culto a Getúlio Vargas, aí, então você vê o trabalhador, né, aqui no canto, aqui uma mão do trabalhador, né? Então toda essa questão, essa cara aqui dele aqui, parece aqui um salvador da pátria. Bom, Getúlio Vargas, ele então vai ficar no poder nesse primeiro momento até 1945. Então, o que é importante nesse governo, de falar desse período, é principalmente falar que Getúlio Vargas, ele passou a governar o Brasil de forma ditatorial e isso ficou conhecido como Estado Novo. Lembre-se, Estado Novo porque era o nome da Constituição que Getúlio Vargas impôs ao brasileiro, aqui, lá em 1937. Essa Constituição aqui. Essa Constituição que tem no modelo constitucional da Itália fascista. Então, assim, Getúlio Vargas, ele, né, tinha dentro dessa Constituição tinha os elementos nacionalistas, o que estava em vigor lá na Europa, e o que foi que justamente que levou para a Segunda Guerra Mundial. Esse amor à pátria, à nação, eu sou brasileiro, eu sou do planeta Terra, né? Entendeu? E assim, esse culto à nação, né, esse nacionalismo, ele era presente nessa carta constitucional. Então o Getúlio Vargas ele começou a proibir festinha de italiano, sabe? Essas comemorações, como tem na cidade de Pedrinhas, então ele começou a proibir aqui no Brasil essas associações japonesas que fazem festa, tipo Kaikan, não sei se você conhece, essas que fazem festas japonesas, ele começou a proibir também. Não, não pode. Não, você está aqui no Brasil, tem que ser brasileiro. Não, agora tem carnaval, agora é samba. Então ele institucionalizou o carnaval, institucionalizou, né, aquela semana, a semana do carnaval no Brasil. Foi Getúlio Vargas que fez isso, entendeu? Então tudo isso para criar uma unidade cultural brasileira. Olha, o brasileiro tem uma cultura, a cultura do samba, a cultura do futebol, né? Então para criar uma unidade, né? Então junto com isso tinha o quê? O que ajudava isso? As músicas, né? Que eram veiculadas através do rádio e também através do cinema. Então, o cinema, não tinha televisão na casa das pessoas, mas tinha cinema. As pessoas iam no cinema. O que as pessoas assistiam? Assistiam produções de filmes que falavam lá bem do Brasil, que criava essa imagem que o brasileiro é um cara muito gente boa, que gosta de samba, etc. Bom, eu fiz essa cara porque assim, desculpa, tá? Mas eu tô meio chateado com o povo brasileiro, viu? Não, tá sério, eu sou brasileiro, sou daqui, eu amo esse país, mas eu tô chateado com esse povo que, sabe, que fica aí ignorando a gravidade desse assunto que é do coronavírus. Aí o negócio é muito sério e o povo achando que é uma gripezinha. Ai, meu Deus do céu. Mas também, é claro, também tem aquela culpa do cidadão que tá lá, que ocupa a presidência da República. Tá, mas a gente vai falar da era Vargas, a gente não tá falando do... Tá, vamos lá. Bom, Getúlio Vargas fica no poder até 1945 e aí ele se retira da política. Por quê, professor? Bom, se lá na Europa foi o final da guerra e a guerra lutava contra quem? O nazismo, o fascismo, lutava contra os regimes ditatorial e o Brasil mandou até soldado para lá para lutar contra o Hitler. Você não sabia disso, não? Pois é, vou te falar pra você, o Brasil mandou soldado na Segunda Guerra Mundial e lutar contra os alemães nazistas lá na Itália invadida. A Itália tinha sido aliada da Alemanha, só que a Itália, quando viu que a Alemanha ia perder, falou, não, acho que eu quero mudar de lado. Mudou de lado, os alemães ficaram pé da vida, e aí invadiram lá territórios lá da Itália e os brasileiros foram para lá, para a Itália, para expulsar os alemães. Pois é, os nazistas. E aí quando voltaram para o Brasil, o que tem aqui no Brasil? Um ditador. Não dá, né? Não dá. Então as pressões políticas para o final do governo de Vargas foram muito intensas e então chega ao final o governo de Vargas. Vargas viu que assim... não dava, né? Ele tentou, né? Ele tentou incitar as camadas populares, principalmente os setores dos trabalhadores urbanos. Ele tentou incitar essa galera a dizer, aí galera, pelo amor de Deus, eu tô caindo, me ajuda aí, me dá uma força. Ele tentou fazer isso, mas não deu muito certo, né? E aí esse movimento ficou conhecido como o querismo,
Queremos Vargas! Queremos Vargas! E esse movimento ficou conhecido como querismo por conta disso, mas só que não deu certo, e aí Vargas viu que ele já não tinha capital político, tinha um apoio de um setor da população, mas ele não tinha capital político, né? Ele não tinha o apoio dos grandes setores, né? Então, e aí ele viu que ele tinha que se retirar. Então ele se retira, ele renuncia, né? Depois de 15 anos ele renuncia, vai lá para São Borja, lá no Rio Grande do Sul, e se candidata a quê? A senador. Ele sai da presidência, mas se candidata a senador. Tá? E aí ele entra no Senado brasileiro. Mas aí assim, ele tem pouca atuação política lá, né? Em algum momento, e aí ele se volta de novo lá para o seu estado, ele volta lá para as questões locais, para a política local, para em 1950 se candidatar a quê? A presidente do Brasil. Bom, esse velhinho, ele era muito sacana, ele era muito político, ele tinha jogadas estratégicas assim, tudo que ele fez da implementação dessas leis, né, inclusive da própria ditadura, do próprio golpe que ele deu, né, de criar lá o fantasma de um possível ataque comunista, até nisso assim a gente tem que, sabe, ele era um grande estrategista político. E em 1950, então, ele, através das estratégias políticas, ele se candidata a presidente do Brasil. Quem é que ganha? Ó, escuta a musiquinha. A musiquinha dizia assim, bota a foto do velhinho. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Pela primeira vez, apesar de ter ficado 15 anos no governo, Getúlio Vargas nunca tinha recebido o voto do povo brasileiro. E em 1950 isso acontece. Getúlio Vargas é eleito democraticamente pelo voto, ele é eleito presidente do Brasil. E é nessa época que começa então o seu projeto mais audacioso, que era o projeto de desenvolvimento, de acelerar o desenvolvimento industrial do Brasil. Né? Isso já havia acontecido lá no seu governo, né? Mas agora ele declara guerra principalmente às empresas estrangeiras do petróleo. Ele nacionaliza o petróleo. Só pode extrair petróleo do Brasil a Petrobras. As outras empresas, Texaco, Exxon, todas essas empresas estrangeiras vão ter que comprar petróleo da Petrobras. Só a Petrobras pode manipular o petróleo do Brasil. Então Getúlio Vargas cria a Petrobras, né? Já havia lá na década de 40 criado a Siderúrgica Nacional, então tem esse projeto desenvolvimentista nacionalista. Claro que isso agrada alguns setores da economia brasileira, mas desagrada a outros. Então esses setores que estão descontentes, esses setores que queriam lá que as empresas norte-americanas, principalmente na área dos automóveis, viessem para o Brasil, porque eles iam faturar com isso, é claro, nada é de graça dentro da política. Então esses setores, que são os setores importantes da economia brasileira, se voltam contra o governo de Vargas. Então começa a perseguir o governo de Vargas. Vargas agora é um presidente eleito democrático, ele não tem mais a máquina do Estado para reprimir as reportagens contra o seu governo. Então começam a pipocar em vários jornais, né, denúncias de corrupção, né, que é muita corrupção na Petrobras, você já viu esse filme, né? Então começam a pipocar em vários jornais, várias denúncias, e muitas denúncias eram infundadas, não eram verdadeiras. Havia muita polêmica a respeito das políticas que Vargas tentava implementar naquele momento. E é claro que aí, assim, essa mídia representava setores descontentes com o governo de Vargas. E um dos donos de um jornal, Tribuna da Imprensa, um cara chamado Carlos Lacerda, que era inimigo político de Getúlio Vargas. Ele tem um jornal e ele escreve todo dia no jornal uma matéria contra o governo Vargas. Esse cara é odiado pelo governo Vargas. Ele também é um inimigo político de Vargas. E aí esse cara, em 1954, ele sofre um atentado. O Carlos Lacerda
sofre um atentado, tentaram matar ele, tá? Então na rua, é o chamado crime da Rua Toneleiros. Ele chega na casa dele, Carlos Lacerda, e aí chega lá um carro, para um carro, pá, pá, tiro, tiro, né? Então aí é uma tentativa de matar o inimigo político de Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda. Mataram? Não, não mataram. O cara tomou um tiro no pé, tomou um tiro de raspão lá no pé, mas só que só que nisso morreu segurança dele. Um tal de Vaz lá, o sobrenome dele é Vaz, esqueci o primeiro nome dele, mas eu vou escrever aqui na edição aqui. Mataram esse cara, e esse cara era major da aeronáutica. Esse cara era segurança do Carlos Lacerda, e ele morreu. E o atentado caiu nas costas do chefe da segurança do Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, que era conhecido como Sombra, né? E se acusa-se que ele era o mandante do crime, e acusa-se que, na verdade, acusa-se que era ele que tinha feito, que tinha cometido o atentado, e o mandante era Getúlio Vargas. Essa foi a maior crise política da época Vargas. Imagina, o presidente da República é acusado de tentar matar o seu opositor político. Então veja, tem muitas coisas na política brasileira, né, que se a gente for ver, a gente fica, né, chocado com algumas coisas, né? E uma delas é essa. E uma outra coisa que eu vou falar que é da política atual é o caso da Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Então assim, a política brasileira tem uma história de muita violência e muita perseguição. Bom, não ficou se provado, não se provou, nunca se provou que realmente o Vargas tenha mandado matar o Carlos Lacerda. O que se sabe, o que se apurou e que se acabou, né, o processo foi que o Gregório Fortunato ele agiu por conta própria, né? Ele era um adorador de Vargas, né? Ele era um adorador de Vargas, e por conta de que, por todo o sofrimento que era imposto pelas matérias que eram escritas pelo Carlos Lacerda, ele então resolve dar um fim lá no jornalista, e aí isso agrava a crise em 1954, isso agrava a crise, e aí há a possibilidade de um golpe militar, né, principalmente por conta lá que no atentado morreu o major lá da aeronáutica, que era o segurança do Carlos Lacerda. E aí Getúlio Vargas, na noite de 24 de agosto, se recolhe nos seus aposentos e sai da política. Ele se mata, dá um tiro, pega o revólver, aponta contra o seu próprio peito, mas antes disso ele escreve uma carta. E aí é que está a carta política de Getúlio Vargas. Ele escreve uma carta que vai fazer com que os setores que o recriminavam percam poder. Então, quando Getúlio Vargas se mata, há uma comoção nacional. Mesmo as pessoas que estavam naquela época criticando, que estavam acreditando nas matérias dos jornais, se voltam contra os jornais. Depedram os jornais, queimam carro de entrega de jornal, enfim, é uma coisa. Daí você tem uma foto aqui que eu vou colocar aqui para você ver. Olha, essa foto aqui é do enterro de Getúlio Vargas. Então você vê o tanto de gente que tem aqui na Avenida Copacabana, seguindo o caixão de Vargas, que vai até o aeroporto e segue destino o corpo lá para a cidade de São Borja, que é a cidade natal de Getúlio Vargas, onde seu corpo está até hoje lá enterrado. Getúlio Vargas. Esse cara, olha, falar para você, ele é controverso. Tem pontos na política varguista que eu acho muito legal, muito bacana, mas tem outros pontos, como eu disse para você, que eu discordo completamente, como, por exemplo, esse uso da propaganda para criar um mito em torno de si mesmo, sabe? De dizer de criar aquele mito que ele era o salvador. Isso é péssimo para a política. E a gente vê isso acontecendo nos dias atuais. E é péssimo para a política, porque você vê uma pessoa que
que tem tomado as piores decisões e, no entanto, tem ainda pessoas que querem defendê-lo. Enfim, você talvez, que está me ouvindo aí, talvez seja um defensor desse que aí está como presidente do Brasil. Então, esse mito que se cria em volta, ao redor da figura política, isso não é saudável. Porque o político ele deve ser cobrado dentro dos seus atributos políticos. Né? Aquele que governa, ele só governa pelo poder do povo. O povo que lhe deu o poder através do voto. E o povo ele é o seu cobrador, não o seu admirador, o seu é aquele que ele, né, um idólatra desse político. Nós não devemos idolatrar os nossos políticos. Nós devemos cobrar os nossos políticos como funcionários que nós demos a eles um cargo. Né? E jamais ficar lá, Ave César, né? Isso é muito prejudicial para a política, tá bom? Bom, em 1954, então, Getúlio Vargas deixa essa carta escrita, eu vou aqui ler um trecho dessa carta, e aí você então percebe o quanto, né, que Getúlio Vargas, ele faz do seu suicídio um evento político para o Brasil. E aí esse golpe que haveria em 1954, ele vai ter que esperar até 1964, quando o Brasil então vive um golpe militar, onde os militares tomam o poder e vão ficar até 1985, 21 anos no poder. Isso é assunto lá para o nosso terceiro bimestre. Quando a gente agora voltar a falar de Brasil, a gente vai falar, né, do que se seguiu após a morte de Getúlio Vargas e principalmente do governo que se impõe, que é o governo ditatorial da ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Bom, essa aqui foi a nossa aula sobre a Era Vargas. Eu espero que eu tenha falado aquilo que seja bem importante para a aula. A gente já está com muito tempo de aula. Espero que você tenha paciência para ficar me ouvindo. Duvido que você vai... Bom, espero que você tenha, mas eu sei que, nossa, quanto tempo não, professor, vai ficar falando desse jeito, né? Pois é. Mas divide em dois, tá? Você assiste a primeira parte e depois você assiste uma segunda parte em outro momento. Que legal, né? É isso aí, galerinha. Fiquem bem, fiquem na paz e se você puder, fique em casa. Se tiver que sair, saia de máscara, tá? E ó, se atente para o uso correto da máscara. O nariz vai dentro da máscara, viu? Tá certo? Presta atenção. Forte abraço, estou com saudades e vamos torcer e orar para que tudo isso passe o mais rápido possível.